a Everlasting Tummy, né? Nós conseguimos. Esse último slide já é a potra quando foi entregue ao proprietário, né? Já estava bem grande. Foi uma gestação obtida de uma potra que veio a óbito, como você perguntou. A potra morreu, nós levamos para o laboratório, fizemos a punção, tiramos os oócitos e tentamos a ICSI, né? De 2 oócitos recuperados, produzimos um embrião e um produto nascido e entregue. Aqui, então, nós temos mais um outro animal, que no caso foi de Oppo, né? Uma égua velha, idosa, conseguimos também, fizemos a recuperação de oócitos e fizemos a ICSI também tivemos. Então, é uma técnica que você pode usar tanto com um animal em pós-mortem, quanto no caso de doadoras, né? Pós-mortem, ou um animal idoso, ou um animal que tenha maiores problemas. Alguma pergunta até aqui? Até 6 horas. Após esse tempo, a gente já corre o risco de perder o oócito. Ele pode morrer nesse intervalo. Então, quanto antes puder enviar ao laboratório, é mais fácil se tiver um laboratório próximo, né, no caso. Ou, de repente, a gente tenta passar as coordenadas, se for muito longe, por telefone, se a gente consegue salvar ainda. Mas o indicado é até 6 horas. Ele, no caso, ele teria que coletar esses ovários para a gente, manda em meio aquecido, não muito quente, e envia para o laboratório quanto antes. Normalmente é feito por motoboy. Pega por motoboy, já envia, chega no laboratório, a gente já está esperando com todos os equipamentos prontos já para fazer a seleção. É uma técnica assim, alternativa realmente para éguas com problemas mesmo de fertilidade. Tá? Ou garanhão também, né, no caso. Garanhões, por exemplo, que já morreram, que tem poucas doses disponíveis no mercado, que você quer utilizar, você não precisa descongelar uma palheta inteira para fazer a técnica. Se você fosse inseminar, você gastaria a palheta toda ou mais para fazer. Na ICSI, não. Na ICSI, a gente descongela fragmentos da palheta e guarda o restante. Então, a gente consegue maximizar o uso também dos garanhões, no caso. Técnica de uma égua? Ainda não temos essa tecnologia aqui, desenvolvida aqui para oócitos congelados. Nós ainda não fazemos, mas acredito que é um caminho, sim, de você ter um banco, né, no caso de óvulos, né, de ócitos também. Então, vamos lá. A clonagem, então, seria mais uma técnica, né? E aí, no caso, a clonagem é mais para você ter uma segurança daquele animal que você gosta, que ele tem um grande valor para você, né? Então, a clonagem nada mais é que a produção de organismos genomicamente idênticos. Por que genomicamente? Porque ele pode nascer com uma mancha diferente do original. Isso daí são fatores ambientais que a gente chama, mas geneticamente o DNA dele é o mesmo do animal original. Aqui são alguns exemplos dos animais que nós já entregamos, né? No caso, em bovino nós temos o maior número, em equinos nós estamos agora começando, então ainda estamos caminhando. Os bandidos, acho que todos conhecem, foram feitos, né, com a gente. Agora temos o Sansão. O turbante, que foi o primeiro, né, que nós conseguimos. Depois de bastante esforço, bastante estudo e persistência. Nós temos a cascata e a premiada entregue. Tínhamos a aviação também, que nós conseguimos, mas nós tivemos um problema de parto, então nós perdemos o potro ao parto. Um problema de parto distóxico. Então, as vantagens e o porquê fazer um clone, então, no caso. Para uma preservação genética, é a principal. São animais impossibilitados na reprodução. No caso de bovinos, às vezes você tem você vai castrar um touro, talvez antes de você castrar, você castrou, não vai mais poder usar ele.
Se você fizer um clone, você vai ter novamente a produção de sêmen dele, ou um garanhão também. E animais de valor sentimental também. Aqui é um exemplo do primeiro equídeo, né, uma mula, que foi feito nos Estados Unidos em 2003. Esse é o primeiro clone em 2003 na Itália. O interessante é que a própria doadora, vamos dizer, a própria animal original que gerou, que fez gestou, né, no caso, o seu clone. Então, foi feito o embrião e implantado nela mesma. Então, ela pariu ela mesma, vamos dizer assim, numa linguagem mais prática. Isso daí é possível. Não sei se você corta. Então, seria assim, uma técnica, né, de incremento na qualidade genética do criatório e não como simples multiplicadores de animais. Então, tem que ter uma consciência que, principalmente, é uma técnica cara, com aplicações bem restritas e, porém, também de um acréscimo genético muito grande. Porque, principalmente em equinos, em bovinos hoje é uma técnica que já está mais dominada. Em equinos, não. Em equinos a gente tem várias dificuldades, então realmente é mais difícil de obter os clones. Apenas para ilustrar como que é feito o processo de clonagem. Primeiro a gente tem a coleta de uma biópsia, para a gente fazer o armazenamento de linhagem celular, que é guardar o material genético do animal. Por tempo indeterminado, a gente processa, faz o cultivo e fica em nitrogênio líquido por muito tempo. Isso não tem um tempo fixo. Se você decidir, daqui 1 ano, 2 anos, não, eu quero fazer um animal, então nós temos um banco de genético lá dele. Então, a gente normalmente é uma amostra de pele ou de gordura, no caso, né? São 2 opções. A gente faz a coleta, leva para o laboratório, onde também a gente faz tudo com os meios apropriados, são cultivados entre 7 a 10 dias para estar no ponto para a gente poder fazer o congelamento. Essa foto é onde mostra são as células, né, de tecido de pele, no caso a gente chama de fibroblastos, que contém toda a informação genética e que tem a capacidade de se transformar em um novo indivíduo. E ali os botijões onde a gente armazena essas amostras. Aqui um exemplo do que nós temos hoje 3 botijões na empresa que estão com vários animais, né, uma amostra de vários animais, tanto de bovinos quanto de equinos, temos ovinos também e agora estamos começando com cães. Estamos estudando aí. Então, o processo em si, você guardar o material genético é uma parte, que ela pode parar por ali se você quiser apenas fazer um armazenamento para um futuro trabalho, ou então você pode já partir para a clonagem propriamente dita. Apenas mostrando, a gente coleta, então, por aspiração, os ócitos de éguas receptoras, são apenas que a gente vai usar apenas os ossos, a gente não usa o material genético dela. A gente vai fazer o cultivo in vitro também, como é feito para OT, como é feito para ICSI, a mesma coisa. E ali embaixo, através de um aparelho com UV, a gente identifica e para poder marcar realmente aonde está o material genético desse óvulo que a gente pegou de uma receptora, vamos dizer assim. A gente retira ele, né? A gente tem que inibir esse material genético para que não passe para o clone, certo? Pode passar, Ricardo. Então, ali, depois que você já tem o material genético da receptor, do óvulo receptor, que você já inibiu, aí a gente faz a transferência nuclear, que são aquelas células que eu congelei, que eu guardei. Eu vou fazer um cultivo novamente, uns 5 dias antes da clonagem, para que ela atinja a fase adequada para a gente fazer. Nós vamos fazer uma injeção, então, no caso, vamos colocar esse núcleo no óvulo, né? São as 3 fases. E também nós vamos ter o mesmo procedimento daí para frente de cultivo.
Aí talvez vocês me perguntem como que vai juntar esse que você está injetando um material genético de um outro animal ali, como que vai fazer para que eles se juntem? Nós então vamos fazer artificial, então nós vamos usar uma técnica, vamos fazer uma ativação de uma forma que esse óvulo com esse núcleo se possam assim interagir e poder se multiplicar e formar então o embrião. E isso daí também é só os porquês que a gente já falou um pouco, né? Estenderam a vida produtiva, um animal que já está senil, você pode continuar com ele, você fazendo um novo clone. São os animais castrados que eu já comentei, acompanhar demanda por sêmen, embriões e filhos. E os genes, como a gente fala, talvez um seguro biológico. Se você quiser manter essa linha armazenada, então a gente guarda. Se um dia tiver o interesse em fazer um clone, seria um seguro mesmo, não tenho outra palavra para descrever. Né? E aqui são os primeiros feitos também, produzidos aqui no Brasil. Né? Nos Estados Unidos nós temos já maior número de produção, mas aqui no Brasil foram os primeiros nascidos o ano passado. Então. O turbante que tinha material guardado, que na época em que ele morreu a gente não sabia, nem se imaginava, né? Talvez foi o proprietário teve essa grande ideia de falar, vou ver como vai ficar daqui para frente, quem sabe daqui a alguns anos. E foram 15 anos guardado o material, a gente refez a linha e nós estamos com ele aí já quase um ano. Eu queria agradecer então o convite de vocês, a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho. Se alguma dúvida, por favor, estamos... Sim? Existe algum risco de, ao você implantar essa célula do animal clonado dentro de um óvulo de uma receptora que não se conhece a origem e tal, desse DNA se misturar, ou, sei lá, do citoplasma, interferir em alguma coisa no DNA, ou essa garantia do DNA idêntico, ela é 100%? Ela é 100%, tanto que quando nós entregamos, a gente não entrega um animal sem fazer um DNA antes. É feito todo o comparativo antes e depois da técnica. É porque eu entendo que estamos todos nós aqui querendo aprender e conhecer a técnica, claro, para justamente definir na frente se isso é importante para a raça ou não. Sim. E a garantia desse DNA, claro, é consequência assim, de uma decisão de genética independente da técnica, se Sim, isso é garantido ou não. Então, isso sendo garantido é uma confiança a mais em fazer. Sim, nós não entregamos um animal sem um exame prévio, nós entregamos para vocês com 90 dias, sem risco mais de morte, de qualquer problema. E a associação teria essa chancela de saber que esse animal clonado é idêntico àquele que deu origem. Sim, nós fazemos o DNA, toda a documentação é enviada para vocês. Tá bom. Desde o animal, quando a gente coleta a linha, inclusive, nós mandamos para a DNA para ter a certeza de que aquele animal é realmente o que vocês pediram mesmo. Quando uma interpretação minha, então, é como se você ainda utilizasse semi-congelado de um animal morto. É a mesma coisa, você ter um animal clonado ou você ter um banco genético em casa num botijão de nitrogênio de semi-congelado, e se você utilizar mesmo depois de morto, é a mesma coisa. Sim, seria. Vamos tá bom. modo, sim. Fenotipicamente, quer dizer, o animal é idêntico ao clonado, tirando, obviamente, coloração, a pelagem e tal, mas morfologicamente é idêntico? Idêntico não, ele pode ter algumas modificações, sim. Às vezes, algumas marcas podem sair diferentes. Porque aí nós temos uma interferência ambiental também, durante a gestação, tudo o que vai. Mas geneticamente, ele é geneticamente idêntico. Não, marcas tudo bem, mas, por exemplo, os aprumos, a forma de garupa, forma de pescoço, vai ser igual? Pode haver uma idêntica? alteração, não, pode haver sim uma alteração. Só para relatar, nós tivemos 3 nascimentos esse ano, foram 3 produtos manga larga paulista, e o que a gente viu foi o seguinte,
Para quem conhece os animais, aquilo fica um pouco até do coração. Para quem conhece os animais, fala assim, nossa, o animal veio para casa, assim, fenotipicamente não é parecido com ele. Tem alterações, porque vai depender também da placentação. Porque é o mesmo código genético, mas está sendo gerado numa placenta diferente. Então, coloração, manchas e tudo mais vai depender da placenta. Mas os proprietários falam assim, eu não me arrependi de ter clonado, porque eu olho para ela, a cascata foi uma, eu olho para a cascata que corria há 5 anos atrás aqui na minha fazenda, eu olho para a potra, eu vejo a cascata nela. Então, fica aquilo. Fenotipicamente não é o mesmo, mas a genética que ele vai passar é a mesma, isso com certeza. Juliana, eu queria saber, você me falou antes da palestra que você fez 29 campanhas para obter o turbantinho. Isso. A cascata e a outra, quais, para cada um, você teve quantas campanhas? Teve. Se eu não me engano, a cascata foram 13 tentativas. E a premiada foi que teve 9 tentativas. Então, varia, como eu estava conversando com o senhor mais cedo, de animal para animal, né, de qualidade de linha celular, porque pode, como acontece em bovinos, tem animais que o próprio proprietário, a gente liga e conversa, nós não conseguimos fazer um clone do seu animal. Talvez o problema esteja na linha mesmo celular. Então a gente dá a opção de você trocar o seu animal. A gente tem várias tentativas e não produz. Não dá embrião, ou não dá prenhez, ou a gente perde durante a gestação. Então, são vários fatores que estão relacionados. Tá, outra pergunta, então, para que os amigos saibam, o Gavião está na 6ª campanha. Sim. Mas o que eu queria saber é o seguinte, no Brasil, essa técnica é permitida, é legal, porque os animais pertencem a raças, né? Sim. Eu vi ali o clone de um boi ou de uma vaca gir, não sei se é vaca ou boi. É um touro. As raças todas estão usando essa técnica. Eu pergunto o seguinte, no Brasil isso é permitido, é legal? Algumas raças, sim, já estão liberando para fazer a clonagem. Mas os clones que aconteceram, todas as raças reconheceram e não existe no Ministério da Agricultura nenhuma proibição disso. Existe ou não? A priori, ainda não. A gente não teve nenhum problema e foi mais por uma questão principalmente afetiva, de o proprietário querer novamente na pesquisa e que nós desenvolvemos. Mas ainda estamos correndo. Aí vai depender de cada associação permitir ou não a técnica. Eu entendo que é uma decisão do criador, do dono do material original, tá? E é custo dele, então, e se é legal no Brasil, se as raças todas que o Ministério não dá conta, então ok, tá bom. Um momento. Será que você podia dar uma ideia para a gente de custos? Sim, de qual técnica? Da clonagem, por exemplo, porque os outros a gente... Clonagem hoje, para a gente entregar, nós estamos fazendo a R$200 mil, a técnica em si. Justamente, né, porque são várias tentativas, a gente... E com a segurança a gente entrega, tem 36 meses, seria o nosso prazo para a entrega do potro, com 90 dias nascido, já com todos os exames sanitários, todos em perfeita condição de saúde. Juliana, e só guardar o material, quanto custa? R$3 mil. R$3 mil. R$3 mil por ano, anual a primeira coleta, e depois uma taxa de manutenção, caso você queira armazenar com a gente, de um salário por ano. Uma pergunta para desmistificar. Não é Benjamin Button, né? Quer dizer, nasce o clone e ele não envelhece precocemente, né? Não. Isso é apenas um mito. Não é acelerado esse envelhecimento. Ele vive normalmente como um animal normal. Só mais uma coisa, assim, a gente vai ter uma palestra à tarde sobre genética. Sim. E a gente vai falar de consanguinidade. Então, acho que os dois temas estão relacionados. Se a gente aprova a clonagem versus se a gente tem problema ou não com consanguinidade. Então,
Acho que depois, no fórum de amanhã, sobre genética, a gente consegue, daí, com as 2 palestras, tomar uma decisão aí de clonagem. Então, só para vocês ficarem atentos aí, mas vão ter que juntar os 2 assuntos para poder tomar uma decisão. E eu gostaria de, então, caso não tiver mais alguma pergunta relacionada, de apresentar o Tiago, nosso colaborador, mais uma alternativa para a gente conseguir resultados, né, de animais que tenham um problema de fertilidade, que a gente lançou agora, que é uma intensive care. Para éguas doadoras, a gente faz um manejo específico para éguas com problemas. E, a partir desse intensive care, talvez já seja um caminho para selecioná-la ou não para um programa de ICSI, por exemplo. É sobre o ICSI que eu ia te perguntar. Sim, pode O perguntar. custo aproximado de uma transferência ou de um produto nascido, vocês têm isso mais ou menos tabelado? Varia? A gente cobra R$15.000 por prenhez, Sem a garantia do nascimento? sem a garantia do nascimento. Obrigada, gente.